Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Ok, moçada. Vamos então aqui para a aula de número 8 aqui da disciplina de Ciência da Natureza do 7º ano. Vamos ver nessa aula aqui as duas últimas máquinas simples, né? A cuia e o parafuso. Ok? Para a gente fechar então o assunto de máquinas simples. Na aula de número 9 e na aula de número 10, nós iremos resolver alguns exercícios, né? Das listas que eu passei para vocês aí nas aulas anteriores e também alguns exercícios complementares. E também vamos fazer alguns experimentos, né, com as máquinas simples. Eu vou mostrar para vocês algumas máquinas simples que eu tenho aqui em casa para a gente debater a utilidade delas, certo? Então, sem mais delongas, a gente vai começar então o conteúdo. Vamos lá. Ó, primeiro vamos começar com a cuia. A cuia, gente, ela não é... A palavra cuia, ela não é tão conhecida assim, né? Se eu perguntar para você o que é cuia, provavelmente você não sabe o que é. Mas, muitas das máquinas simples que são cuias, você conhece, certo? Então, ó, a cuia, ela é uma máquina simples que torna fácil a tarefa de cortar ao meio. Ponto final. Qual é a função da cuia? A função da cuia é cortar ao meio algum objeto. Basicamente é isso. Então, a cuia, a função dela é cortar ao meio algum objeto. Deixa eu mostrar aqui para vocês então um exemplo. Pronto, isso aqui é a cuia. Ó, ela tem um formato aqui meio triangular, né? Pronto, as duas imagens. Ó. Ela tem um formato aqui meio triangular. Na verdade, a cuia ela é uma espécie de adaptação do plano inclinado. Ó. Veja que como é que era lá o plano inclinado. Ó. Era basicamente isso aqui, não é? O plano inclinado, as rampas. A cuia ela é como se fosse uma adaptação do plano inclinado. Ó. Na verdade, ela é uma coisa, né? Ela é um triângulo mais ou menos assim. Ó. Pronto. Né? Então, ela é uma adaptação do plano inclinado que permite mudar a direção da força aplicada. Então, gente, vamos considerar aqui o seguinte. Ó. Vamos considerar que você aplique aqui uma força na cuia. Né? Pronto, um martelo. Vamos supor que você está batendo um martelo aqui na cuia. Ou seja, você está aplicando a força sobre ela. O que é que a cuia ela vai fazer? Ela vai transmitir a força do martelo. Né? O seu braço está aplicando a força no martelo, o martelo está aplicando a força na cuia. A cuia vai transmitir essa força na madeira de tal forma que vai empurrar a lateral da cuia. Ou seja, quando você bate o martelo na cuia, a força que você está aplicando é para baixo, mas a cuia ela vai transmitir essa força lateralmente. E isso que vai fazer, então, a função de cortar ao meio, certo? Então, basicamente é isso. Ó. Você aplica uma força na cuia, né, de cima para baixo, ela vai transmitir essa força e vai transmitir de forma lateral, né, de modo que a madeira ela se parta ao meio, ok? Bem simples. Então, a partir disso, a gente já pode ter uma ideia de quais instrumentos são cuias, né? Vamos ver aqui no próximo slide, ó. Pronto, temos aqui três ferramentas, né? Três ferramentas que são tipos de cuia. A primeira é o machado, né? Bem notável aqui, ó. Ó, aqui é o formato de cuia dele, ó. O formato de cuia. Só que é um machado aqui de aço, né? De ferro. A função do machado é cortar objetos, né? Ao meio. Temos aqui, gente, o formão. Pode ser que você não conheça esse aqui, o formão, mas ele é muito utilizado para quem trabalha com madeira, né? Então, para quem trabalha com artesanato, para quem trabalha com construção civil, o formão ele serve para dar forma a portas, para dar formas a janelas e etc. Ó, ele tem esse bico aqui, ó, meio como se fosse um plano inclinado pequenininho. E aí você vai aplicando uma força aqui na ponta. E aí essa força vai sendo transmitida de forma lateral e isso vai esculpindo a madeira. E aqui a gente tem a talhadeira. Talhadeira é também utilizada na construção civil, só que na parte de tijolos, né, concreto, para quebrar concreto, né, para quebrar tijolos e etc. Ó, perceba que também que nós temos aqui um formato de cuia bem evidente, certo? Então essa aqui é a cuia.
Próxima máquina simples. E a última que a gente vai estudar, que são os parafusos, né? Esse aqui eu tenho certeza que vocês já viram em todo lugar. Todo lugar na sua casa tem um parafuso. Então, gente, o que são os parafusos, né? O parafuso, assim como a cuia, é uma espécie de adaptação do plano inclinado. Né? Aí você pode estar se perguntando, professor, mas como assim? O parafuso é um tipo de plano inclinado, né? Não parece, mas ele é o mesmo funcionamento do plano inclinado. Tem a função de transmitir a força de formas diferentes, ok? Então, ó, o parafuso ele é classificado como uma máquina simples porque ele permite modificar a direção de atuação de uma força. Isso aqui é princípio básico das máquinas simples, né? Modificar a atuação da força aplicada, tornando mais fácil a realização da tarefa de atarrachá-lo numa superfície. Então, gente, o parafuso ele faz como um papel duplo de ferramenta, máquina simples. Então, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta que serve para acochar alguma coisa, ele é uma máquina simples porque ele tem a função de furar o objeto. Então, vamos aqui para o próximo slide para mostrar para vocês uma imagem maior, para a gente brincar um pouco com essa ideia de modificar a direção de atuação da força, certo? Então, aqui nós temos um parafuso, esse parafuso aqui com esse formato aqui meio arredondado aqui na cabeça, né? E tem aqui é evidente o plano inclinado, ó. É como se fosse um pequeno plano inclinado. Tem parafusos que eles são mais chatos, assim, né? Mas esse aqui é em formato de plano inclinado, certo? E ó, aqui que está a brincadeira. Quando você está fazendo um movimento de girar a chave de fenda, na verdade o que você está fazendo é transmitir parte dessa força do giro para empurrar o parafuso para dentro da superfície. Então, quando você usa a chave de fenda, né, a força que você aplica para fazer o giro do parafuso acaba sendo usada para penetrar a superfície. Então, quando você está lá apertando o parafuso, no movimento de giro do parafuso, né, da chave de fenda no parafuso, você está, ao mesmo tempo que está girando o parafuso, está aplicando uma força para ele entrar na superfície. Então isso facilita demais a sua vida, né? Os parafusos, eles são diferentes dos pregos, né? Porque os pregos, ó, eles são totalmente lisos, ele tem uma pontinha, mas estão totalmente lisos. Eles precisam de uma força maior. Você tem que realmente bater no prego para ele entrar. O parafuso não. O parafuso você, nesse movimento de atarrachar ele, né? De acochar ele, faz com que ele penetre na superfície, certo? Então, para finalizar, cuia e parafuso são dois tipos de máquinas simples que são, na verdade, adaptações dos planos inclinados, ok? Então, gente, agora a gente vai fazer uma super revisão de todas as máquinas simples que vimos até agora, para daí nós darmos continuidade nos exercícios que nós faremos na próxima aula, certo? Então, nesse slide aqui, ó, eu produzi para vocês um mapa mental que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês baixarem e estudarem por ele, certo? Então, se você lembrar lá, nós começamos com a roda. Falamos da importância da roda, falamos da evolução dela, que no início ela era usada pelos homens pré-históricos para locomover animais muito pesados, e depois ela ganhou um eixo bem no meio, depois ela foi transformada numa roda com raios e o eixo, e aí por fim ela virou a roda que a gente conhece hoje, que é de borracha e ar comprimido, né? Então, a utilização da roda pode ser nos pneus de carro, de bicicleta, em sistemas de ventilação também existe como se fosse rodas lá para fazer esse sistema girar, né? E eu também dei o exemplo lá nos slides de cadeira de rodas, certo? Então essa aqui foi a primeira máquina simples que nós estudamos, a roda. A partir da roda, nós pulamos para as alavancas. E nós vimos 3 tipos de alavancas. Se você lembra lá da aula, vimos que as alavancas podem ser interfixas, interresistentes e interpotentes. Então eu botei aqui, ó, o exemplo do alicate, que é uma alavanca interfixa, porque o ponto fixo dela está entre a força de aplicação, a força motora e a força resistente. A vara de pescar
é um exemplo de alavanca interpotente, porque a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente. E eu dei o exemplo do espremedor de limão, né? Que é um tipo de alavanca interresistente, né? Que a força resistente, né? No caso o limão, ele está entre o ponto de apoio, o ponto fixo, e a força aplicada para espremer o limão. Depois das alavancas, pulamos para as engrenagens. O que é engrenagem, né? Engrenagem é uma roda dentada que são acopladas umas às outras. Então você tem... quando nós falamos de engrenagem, nós falamos de associação de engrenagens, né? Várias engrenagens associadas para maximizar a força aplicada. Ok? Então, falamos lá nas engrenagens da coroa e da catraca da bicicleta, né? Vimos lá o sistema de marcha da bicicleta. Vimos também o câmbio do carro, que ele é composto por diversas engrenagens que fazem a marcha do carro mudar. E vimos também o exemplo do relógio, que o ponteiro do relógio ele funciona como um sistema de engrenagem. Ok? Depois das engrenagens, pulamos para os planos inclinados. Aula passada, falamos da importância dos planos inclinados na nossa vida e discutimos dois exemplos, né? Que é as rampas e as estradas, né? Eu até citei lá o exemplo das rampas de acessibilidade para as pessoas com deficiência física ou algum tipo de dificuldade na locomoção. Ok? Mandei até vocês fazerem um textinho, né, sobre a importância dos planos inclinados. Aula de hoje, vimos as cuias. Machado, formão e talhadeira. A gente já falou disso hoje. E finalizamos, né, agora há pouco com o parafuso, que ele é utilizado, né, em geladeira, brinquedos, computador, bicicleta, televisão. Tudo que é aparelho hoje em dia usa o parafuso porque ele serve justamente para, né, prender alguma coisa na outra. Então, gente, nós finalizamos aqui o conteúdo de máquinas simples. Ok? Vimos todas essas, né, 6 máquinas simples. Demos vários exemplos da importância dessas máquinas. Falamos que elas reduzem a força, que elas maximizam a força aplicada, que elas modificam a direção e o sentido da força, que elas facilitam no esforço, né? As máquinas simples, elas estão embaciadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa casa. Então, qualquer lugar que você olha, deve ter uma máquina simples. Ok? Então, essa é a importância das máquinas simples. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, a real importância desses objetos na nossa vida. Ok? Então, gente, a nossa atividade de hoje ela deve ser entregue antes da próxima aula. Porque na próxima aula é uma aula somente de revisão, né, de aplicação dos conteúdos. A gente vai fazer alguns exercícios das listas que eu passei. A gente vai fazer alguns exercícios do livro para aprofundar os conceitos a respeito de máquinas simples e suas aplicações, ok? Então vocês devem responder a lista que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E como eu falei, ela deve ser entregue, né, antes da postagem da próxima aula. Como é que você deve fazer? Você deve entregar a lista digitalizada ou escrita, né? Você pode digitalizar a lista no Word, né, no sistema que você usa no seu computador, ou escrita. Você faz à mão, tira uma foto e manda pelo meu Zap ou no meu e-mail. Qualquer um tá valendo. Mas não esquece, como eu não sou vidente, né, como o Vitor aqui não é vidente, você tem que colocar o nome na sua lista, para eu saber que é você. Então você coloca o seu nome e as respostas. E na próxima aula é uma aula somente de discussão de exercícios, para a gente fixar, né, o conteúdo de máquinas simples. Então, gente, finalizamos mais uma aula. Eu espero que esse conteúdo de máquinas simples tenha despertado em vocês um interesse maior para procurar objetos que sejam máquinas simples, né, para tentar entender como é que funcionam as coisas que estão ao redor de vocês. Porque as máquinas simples, elas são isso, elas são instrumentos, ferramentas, né, que estão em toda parte na nossa casa, ok? Então eu estou ficando por aqui. Até a aula de número 9 e fui!